houve uma declaração dada pelo vice-presidente jurídico do Vasco atual, Felipe Carregal, que ele estava falando, o assunto que foi o assunto do corte, foi no Charla Podcast, ele falava sobre a questão dele ter conhecido o Vasco na qualidade de advogado, no episódio da Urna 7, e aí ele fala com algumas pequenas imprecisões, mas ele faz uma geral do que aconteceu ali. Imprecisões, por exemplo, a Urna 7 foi a primeira a ser apurada lá em 2017, na hora da contagem de São João. Não foi a última, ele disse que foi a última. Existem alguns pontos ali que ficaram em termos de discussão, porque foi dada uma liminar, e essa liminar foi dada, mas porque teve um perito que disse que, olha, o Vasco ainda não conseguiu comprovar que há o pagamento, que houve o pagamento, então logo dá uma liminar, e aí anula a urna toda, e aí logo em seguida vem uma determinação judicial para que se reverta o resultado, e enfim, tudo aquilo que nós vimos. E o episódio específico lá da Lagoa, que é muito importante que nós entendamos algumas coisas. Quando você vai repetindo narrativas, repetindo, isso vira verdade. Que naquela oportunidade havia uma chapa, essa chapa foi considerada pela justiça como vencedora da eleição. Ela rachou por um motivo muito simples, porque era uma chapa água e óleo, que teve ao longo daquele período de menos de um mês um racha. E aí um acusa um lado, outro acusa outro lado. Isso é uma outra questão, uma questão que não cabe a nós não fazemos parte de nenhum dos dois lados, então não dá para falarmos. Mas o fato é o seguinte, foram obtidos naquela votação 88 votos. Pelo candidato à presidência, o Júlio Branco. E aí a outra diferença foi 120 e tantos votos. O grupo Identidade Vasco tinha 42 votos, se eu não estou enganado, naquela oportunidade. A oposição tem 30 votos. Soma-se isso, dá 72. Isso de pronto, independentemente de costuras, acordos, etc. E a votação, o número de beneméritos que votou no Júlio Branco, claro, que ultrapassou 20. Claro. A maioria dos beneméritos votou contra, mas o grupo que votou, por favor, inclusive estava lá o Calçada, por exemplo, para votar na chapa do Júlio Branco. Então tinha pessoas ligadas a ele, etc. Então um grupo mais ou menos de uns 20. Então, se não tivesse benemérito, o Júlio Branco perderia a eleição para o Alexandre Campelo da mesma maneira. Porque a oposição não ia votar nele. Porque o racha da chapa, aliás, a chapa foi composta dessa maneira por um único objetivo, porque não tinham condição de ganhar a eleição, então buscaram um caminho para ganhar a eleição. Vamos ter que juntar aqui para ganhar a eleição. Eu detesto você, você me detesta, mas vamos ganhar. Então, quer dizer, a questão ali foi uma questão de poder, então correu-se o risco. Esse ponto tem que ficar claro. E aí, foi sendo dito, foi sendo falado, o que eu achei muito interessante é que começou a voltar, porque nós ficamos, puxa, mas esse troço já faz tanto tempo, Sérgio, por que tá falando nisso? Pô, nós estamos em 2025. Quantos anos? Já faz 7 anos. Pois é, mas eles voltaram para 2006. Curioso, né? Voltaram para 2006. Por que voltariam para 2006? Voltou no assunto para 2006. Não, porque já teve um problema lá atrás, em 2006, etc. e tal. 2006 teve um problema, sem dúvida nenhuma. Mas, 2006, uma urna inteira foi contestada, da mesma maneira que em 2017. E essa urna tinha beneméritos que votaram nessa urna. Tinha gente ligada ao MOVE. E ali houve uma outra discussão completamente diferente. Podia ter uma irregularidade aqui, até foi citada uma delas, mas a diferença foi de 400 e tantos votos, quase 500 votos de diferença. E se aquela urna inteira não tivesse validade, ia ser uma questão de 20 votos, uma coisa assim. Então, a verdade é que aquilo ali foi feito de uma maneira diferente da de 2017, porque ficou 1 ano e meio discutindo. Depois houve uma eleição, disse, aí o Roberto ganhou do Eurico. Não ganhou do Eurico. Primeiro que o Vasco não, o Eurico não quis disputar a eleição na sede do Calabouço, e depois a disputa foi do Amadeu Pinto da Rocha com o Roberto Dinamite. E
Esses dois pontos foram linkados para dizer o seguinte: no frigir dos ovos. Observem isso. O Vasco, que aliás, se você for observar, né, o próprio título, né, o próprio título da nossa live, falou-se, se vocês vão ver a live, falou-se em sucateamento. Então, foi dito pelo Felipe Carregal que ele interpreta que o Vasco foi sucateado por décadas. Por quê? Ele cita aqui uma eleição em 2006, ele cita uma eleição em 2006 como se isso fosse embasamento. E aí é um discurso que, construído, leva quem está assistindo. Realmente, teve um problema na eleição de 2006, teve uma eleição... Só que teve problema na eleição em 2020, teve problema na eleição em 1985, teve problema na eleição dos anos 60, teve problema na eleição dos anos 70. Isso não é parâmetro. Ter problema numa eleição, e, por exemplo, a que aconteceu em 2020 foi gravíssima, que foi uma fuga, porque estavam perdendo e largaram a eleição, fugiram da eleição, e um dos que fugiram da eleição era de quem ele estava falando mal, que era o Campelo. Que ele foi junto desse grupo, inclusive quando o grupo se juntou lá, o dito roxo e amarelo, eles chamaram o Campelo, o Campelo era o presidente, mas o Campelo falou, elogiando, etc. Então, teve uma junção ali. E o problema do Vasco de sucateamento, se quer usar o termo sucateamento, sucatear, ele advém de problemas de ordem financeira, patrimonial, moral, institucional e esportiva. É disso que se trata. É disso que se trata. E aí nós temos que ter o devido compromisso com a verdade de dizer o seguinte: o que o Vasco passou com todos esses que fizeram parte desses grupos e junções e etc., em 14 dos últimos 17 anos, foi completamente diferente do que passou em 3 desse período, que foi o período que o Eurico Miranda teve lá, como é diferente do período anterior. Tanto é que o Vasco, em junho de 2008, quando o Eurico sai, o discurso do MUV é: temos que pegar o Vasco logo para levar para a Libertadores. Ninguém falava em rebaixamento, ninguém. Por quê? Porque a situação do Vasco não era para isso. Então, se nós falarmos de dívida, o único que diminuiu dívida nesse século foi o Eurico. Não é entrando em concordato. Entrando em concordato, qualquer um diminui dívida. Sim. Esses que estão lá dentro hoje foram favoráveis. Inclusive, o próprio rapaz que estava lá na entrevista, Felipe Carregal. Se foi contra, esqueceu de se manifestar que era contra a venda do Vasco. E ele defende, inclusive, fala da revenda, etc. E também foram favoráveis à concordata. O que sucateia um clube? Por exemplo, quando ele é jogado à venda, pô. Você está sucateando. O Vasco foi jogado à venda por 700 milhões de reais, pô. Porque o compromisso de pagar 700 outros milhões de reais que o Vasco deveria, ou coisa que o valha, isso era com o próprio dinheiro do Vasco. Então, quando você pega o valor do Vasco e joga nisso aí, sabendo que o teu adversário já faturava quase 1 bilhão por ano. Agora, moralmente, é ruim dever, etc. O Vasco deve desde 1951 e não estava sucateado desde 1951. O Vasco, para pagar o estádio de São Januário, aquilo que ele fez em 1927, houve doações, mas também houve dementos. O Vasco demorou 18 anos para pagar o estádio. E não estava sucateado por causa disso. Então, dívida você tem. A questão é o que você faz no meio do futebol em função das dívidas. E a situação que o Vasco tem agora é uma situação de receita que ela cresce ao longo dos últimos anos, não é por mérito do Vasco, ela cresce porque mudou a concepção das cotas de TV, mudou a possibilidade de um patrocínio. Os clubes brigavam entre 2014 e 2018 para ter um patrocínio da Caixa Econômica Federal. As casas de apostas entraram com valores muito maiores do que o normal. Você não tinha uma receita de sócio-torcedor, hoje você tem. Os clubes, mesmo associativos, que quisessem entrar no RCE, Regime Centralizado de Execuções, eles não podiam,
antes, porque você só podia entrar em ato trabalhista, não em referência a dívidas da área civil. Os valores que você negocia hoje um atleta de base, depois de ter vivido o que se passou com a Lei Pelé a partir dos primeiros 10 anos de vigência dela, são valores muito maiores. Então você vivencia uma outra realidade. Mas, dentro dessa realidade, o que o Vasco tinha, inclusive agora, em 15 de setembro de 2025? Eu não me vendo de jeito nenhum. Eu não perco o controle acionário de jeito nenhum. Era o que tinha que estar unânime, em unanimidade, por unanimidade, dito pelos gestores do Vasco. E não é isso que é dito. Então, quando nós falamos em sucatear, quando nós falamos em problemas inerentes a isso, nós temos que fazer a devida análise. E nesse período, falou-se de 2006, falou-se de 2017, 2018, o período desse século em que o Vasco não esteve junto dessa lógica de julho de 2008 até setembro de 2025, excluindo 2015 a 2017, o Vasco foi superior a todos os seus rivais no confronto direto. Nenhum dos seus rivais ganhou o Campeonato Brasileiro ou Taça Libertadores. Nenhum deles. Considerando esse período, o último campeão brasileiro, sul-americano e da Libertadores seria o Vasco. Então nós temos uma realidade em que houve uma série de erros administrativos, uma série de erros institucionais. Quando o Vasco perdeu o lado da torcida para o Fluminense? Foi em 2013. Ou o Vasco vai jogar com o Fluminense no Maracanã e tem que ir para o outro lado. Por quê? Perdeu isso. Perdeu porque quis perder, porque aceitou perder. Quando o Vasco caiu para a divisão pela primeira vez? Quando o Vasco se manteve na segunda divisão? Quando o Vasco tomou a maior goleada da sua história contra o Flamengo? Nós temos que parar para analisar e ver o que é uma coisa e o que é outra. Então, como vai chegando sutilmente frases e palavras, pensando-se já num pleito futuro, lembrar de determinados assuntos e fazer uma colocação baseada numa coisa ou em outra para ratificar um ponto de vista. Ponto de vista qualquer um pode ter o que quiser, não tem problema nenhum. Não pode a partir dessas premissas que foram ditas. Eleição do Vasco, perguntem, inclusive tem muitos que estão vivos, inclusive que são do lado amarelo. Como é que se ganhou a eleição de 1985 no Vasco? Perguntem, tem muita gente viva. Perguntem como ganhou. Perguntem ônibus que iam de torcedores, de supostos torcedores do Vasco votar no Calçada lá em 1985. Perguntem. Perguntem. E outras eleições lá para trás que eu não vou citar. Então, a situação não é por esse motivo que o Vasco tem problema A, B ou C. Não é por esse motivo. O Fluminense teve impeachment do presidente agora há pouco. Depois o Fluminense foi campeão da Libertadores. Perdão, impeachment não, um risco de impeachment. Mas o Fluminense foi para a Libertadores. A briga política no Flamengo sempre foi muito grande. Isso também não quis dizer que o Flamengo teve problema A, ou B ou C para chegar. A questão não é, e eu não estou comparando aqui, querendo dizer, a briga política do Vasco, a briga política do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existe briga política, existe discussão política. Agora, isso não justifica, porque eu ganhei a eleição, eu não ganhou. O que aconteceu no final das contas? Não assumiu? O MUV não assumiu em 2008? O MUV não assumiu em 2018? Assumiu, pô. E aí, depois que assumiu, o que fez? Então não foi isso que trouxe problema. O que trouxe problema foi ter assumido e não ter saber o que ia fazer no momento que assumiu. Ou partir de premissas que eu vou jogar no passado as justificativas para que eu não faça nada no presente, que foi exatamente aquilo que foi feito na gestão atual, quando assumiu o futebol do clube. 3, 4 meses depois o jogou em concordata e, segundo dito pelo ex-técnico do Vasco, Fábio Carilli, 2 semanas depois que foi demitido, ele teve uma conversa em dezembro do ano passado com o presidente do Vasco que disse assim, olha, não é período para título.
Nós estamos pensando em título, talvez na outra gestão ou na outra gestão. Nós estamos brigando aqui semanalmente, estamos falando isso há muito tempo, fizemos reunião que o Vasco tem que ser campeão. Mas o coitadismo impera no Vasco. Agora, de tanto que nós estamos falando, o Vasco tem realmente uma possibilidade de ser campeão. Mas quem diz que o Vasco tem essa possibilidade, quem fala isso, somos nós. O presidente do Vasco disse que o Vasco podia ir ou para a Sul-Americana, ou para a segunda divisão, ou para a Libertadores, não sabia, nem falou de Copa do Brasil. Então, a posição que o Vasco toma hoje, que o Vasco tem institucionalmente hoje, é de um clube que se adequa ao coitadismo. O técnico do Vasco, a questão de 2 meses, quando houve uma cobrança de uma torcida organizada, torcedores organizados, não sei se foi de uma só, de vários, com a anuência do presidente do Vasco, que dizia que isso não era bom ser feito quando era comentarista de futebol, mas com a anuência dele, até o presente momento, não desmentiu. O técnico do Vasco disse porque vocês estão sofrendo há 20 anos. E aí foi dito, então tudo bem. Não, é verdade. O Vasco não está há 20 anos sem título. Mas isso são coisas que nós estamos dizendo e que o tempo todo é levado para o torcedor. Não, é coitadismo, sim, realmente, coitado de nós. Eu falei já um comentário que teve do Thiago Leifert, a questão também de 1 mês e meio. Se o Pedrinho conseguir que o Vasco não caia para a segunda divisão nos próximos anos, já é um grande feito. Da onde se tirou isso? Quando o Vasco ganhou o CSA, eu tive que falar no dia seguinte, o Lédio Carmona disse que aquela vitória, o Vasco, quinta-feira, o jogo era quarta ou quinta-feira, os torcedores do Vasco vão sofrer. CSA! Quando o Vasco ganha do Santos, que foi uma vitória magnífica, histórica do Vasco, o que vem no dia seguinte? O mesmo Lédio Carmona. Me deixa comemorar, porque são tantas humilhações. Isso está sendo dito para a torcida do Vasco. Isso não é verdadeiro, no sentido global de 20 anos. Realmente, você ficar de 2020 para cá sem disputar nenhuma final, nem chegar na final de qualquer competição oficial, realmente é uma coisa para você parar e pensar, mas não é 20 anos. Mas o discurso todo é feito por quê? Porque você precisa juntar uma coisa na outra para querer dizer que você é diferente, que você é bom, que você está fazendo o que está correto, que você não deve ser cobrado e que você é que deve continuar na gestão do Vasco. Só um pequeno parênteses aqui. O assunto foi para 2006 não em função do advogado, foi em função do apresentador, um dos apresentadores do programa, que falou, inclusive, o próprio Carregal falou que em 2006 ele não tinha conhecimento, não estava ligado naquela época, mas depois veio a colocação dele de décadas que o Vasco estaria com essa situação de sucateamento, então, quer dizer, uma coisa juntou na outra para ele poder falar sobre isso, mas não foi ele que entrou no assunto de 2006, foi no caso, um dos apresentadores do programa que trabalhou no Jornal Lance e que citou, inclusive, o Guilherme de Paula, que é nosso assessor, né? Que é uma pessoa muito séria, seríssima, e que é o nosso assessor e pessoa da nossa extrema confiança. Nós o temos como assessor do Casaca desde 2019, mais de 6 anos como assessor de imprensa do Casaca.